Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Marielas aqui na TV Boituva. Hoje o bate-papo vai ser com a Marta Krepke, ela é aqui de Boituva, é engenheira civil e hoje em dia ela trabalha com desenvolvimento humano. E nós vamos falar sobre uma técnica terapêutica que é o TFT. Vocês já ouviram falar? É a terapia do campo do pensamento. É muito interessante. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, o Salão de Beleza Baixélida, o Colégio Portinari e o Balão Azul Buffet. Marta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o meu convite e principalmente por você poder vir aqui compartilhar esse conhecimento que pode ser utilizado pelas pessoas para aliviar dores e para autoconhecimento também, né? Porque quando a gente olha para a gente e cura um pouco as nossas dores, a gente se conhece melhor e vive melhor. Então, vou falar mais um pouquinho para vocês da Marta. Ela é engenheira civil de formação, mas já faz alguns anos que ela se dedica aos estudos do desenvolvimento humano. Sim. Se formou em coaching, estudou o TFT, estudou também a cura dos ambientes através do Feng Shui, da radiestesia, desenvolveu um instrumento de radiônica, né, com mais 3 amigas, a gente demorou aí 2 anos para deixar ele pronto, né? Mas ele está pronto. Quem sabe um dia ela vem aqui para falar especificamente desse instrumento. É muito, muito legal, gente. Eu fiz uma sessão com ela, é uma mesa radiônica linda, de acrílico, azulzinho, tem um monte de gráficos lá. Bom, se vocês não sabem do que eu estou falando, depois a gente pode explicar, podemos fazer uma live no Insta sobre isso, né? Podemos, porque esse instrumento está sendo usado por uma empresa que faz assessoria a empresas. E aí eles usam, o nosso instrumento radiônico, ele está sendo usado como ferramenta dessas moças que estão atendendo a empresa, né? É muito interessante. Bom, que mais? Ela também é consteladora. Enfim, é uma terapeuta que tem muitos recursos para atender e para desenvolver as pessoas. E hoje eu pedi gentilmente que ela viesse falar sobre o TFT, que é uma técnica aparentemente muito simples, muito fácil de ser aplicada, mas que tem efeitos surpreendentes. Então eu queria que você contasse um pouquinho assim sobre a história do TFT, como é que surgiu. Tá. Primeiro, obrigada, Marielle, pela oportunidade, né, de estar realmente compartilhando coisas que às vezes as pessoas não sabem, e principalmente o TFT, porque o TFT é uma coisa muito simples, que nem você falou, da radiônica. A radiônica, ela requer um estudo, uma prática, um background grande para poder entrar na prática. E tem outras tantas coisas que precisam de muito estudo, mas o TFT não, o TFT é muito simples e o resultado que ele tem é muito grande. O TFT, terapia do campo do pensamento, Thought and Field Therapy, ele surgiu nos Estados Unidos no ano de 1979 e ele surgiu com o psicólogo Dr. Roger Callahan. E ele tinha uma paciente que era muito difícil o tratamento dela. Ele já tinha feito o tudo que eu sei, né? E ela tinha uma fobia de água muito severa, que limitava muito a vida dela. Ela não conseguia dar banho nos filhos, ela não conseguia sair do carro se chovesse, se ela estivesse na rua, ela ficava dentro do carro, ela não conseguia sair. Então era uma vida muito limitada. E aí ele fazia a terapia dela perto da piscina. E ele disse que o máximo que ele conseguia é que ela tivesse maior sofrimento, porque ela conseguia chegar perto da água a 1,5 metro, só que suando, né? Então era um sofrimento para ela. E o que aconteceu? Ele foi buscar outros estudos para conseguir auxiliar esses pacientes mais difíceis. E dentre eles ele começou a estudar acupuntura. E quando chegou o dia da terapia dela, ela falou para ele, só de falar a palavra água me embrulha todo o estômago. E então ele falou, então bata aqui, que é onde começa o meridiano do estômago. E ela deu umas batidinhas e falou, estou curada. Daí ele falou, nossa, impossível, né? Tanta coisa que eu já fiz com essa mulher, ele não era assim uma pessoa
que tinha um acadêmico padrão, ele estudava bastante, ele estava sempre se renovando. Então, ele falou, impossível. E ela foi até a água da piscina e jogou água no pescoço, jogou água nela. Ele ficou, naquele momento, o que ele conta nos livros dele mesmo, a pessoa que traz o estudo dele para o Brasil, que a gente já vai falar dela, algo foi revelado para ele. E aí ele manteve isso como uma dádiva. E ele começou a usar com todos os pacientes dele. Todos eles chegavam e falavam, bate aqui. E aí ele viu que tinha um percentual de acerto. E como ele devia ser uma pessoa bastante analítica, ele foi fazendo todos os estudos disso. E ele fez esses estudos durante 7 anos. E aí ele liberou, quando ele foi ensinar o TFT, ele ensinou para o público em geral. Por conta dessa simplicidade, você só precisa fazer. E ele teve a benevolência de deixar esses grupos separados, tipo, se uma sequência era para a ansiedade, ele deixou essa sequência separada, funcionando para 100 pessoas. Então, quando ele chegou no número de 100, que funcionou a sequência para as 100 pessoas, para a ansiedade, então ele definiu aquela sequência como sendo para ansiedade, para trauma, para medo. Ele foi separando todas as sequências. Então, essa é a origem do TFT. Quem trouxe para o Brasil, com certeza houve mais pessoas que trouxeram. Eu aprendi do Leandro Percário, eu o conheci em 2015 num evento, e aí é que a parte interessante, eu conheci ele no evento de EFT, que é uma técnica que derivou do TFT. E aí lá nesse evento eu o conheci, conversei com ele, e aí fui numa constelação do Leandro Percário, que eu já conhecia, outras pessoas já tinham falado para mim, eu não conseguia contato dele. E aí eu fui até esse evento, o conheci, e aí fui numa constelação dele, e ele falou, você não quer fazer TFT, algoritmos? Eu falei, ai não, obrigada, já não estou estudando já sou mais. Engenheira, esse negócio de algoritmo, número não é mais tá comigo, ótimo, não. Já aprendi tudo, né? Agora estou noutra fase, né? Aprendendo outras coisas. Mas aí ele conversou bastante comigo e falou, não é isso, você vai gostar. Daí ele fez um exemplo lá para nós, né? Fez um exemplo para mim, e ele usava dentro da constelação, usa, porque ele ainda faz, ele ainda usa nos eventos dele, ele sempre tem uma constelação bem grande que ele faz, ele ainda usa o TFT dentro da constelação. Nas minhas práticas aqui eu já usei umas 2 vezes e foi muito interessante. Ele desbloqueou, quando a constelação chegou num período que não tinha mais progresso, a gente fez o TFT e houve progresso, né? Então desenrolou dali. Foi bem interessante. E aí ali eu fiz o curso do TFT com ele, né? Então me matriculei, fiz bonitinho e não foi uma coisa assim. Então eu sempre digo que não fui eu que escolhi o TFT, foi o TFT que me escolheu, né? E aí dali eu fui para vários eventos dele, fiz o curso e foi bem interessante, né? E assim, para qual tipo de problema, além de fobias, né, medos, o TFT pode ser útil? No total, nós temos 38 sequências catalogadas, mas nós temos uma em especial que ele chama de trauma complexo. E aí dentro dessa envolve rejeição, envolve tristeza, então são várias sequências juntas. E ela pode ser utilizada como coadjuvante praticamente em tudo que você pensar, porque ela pode ser usada para dor, ela pode ser usada, então se você tem um evento específico que é um trauma, então tem essa sequência específica para o trauma, que é ótimo. Agora, se a pessoa tem uma depressão, então ela tem vários eventos. E aí o que é interessante? Trabalhando com cada uma dessas memórias que ela tiver que são desagradáveis, né? Então, ele pode ser tanto uma coisa muito sutil, como ele pode ser uma coisa de impacto, que é quando a gente trabalha um trauma, né? Mais profundo. Isso. E essa sequência de trauma complexo seria tipo uma receitinha de bolo geral, uma receitinha que todo de bolo mundo geral, pode usar. Que todo mundo pode usar. E vamos mostrar então? Vamos sim. Olha, gente, já vai contar esse segredinho, hein? Vocês salvem esse vídeo aqui. Eu só posso contar porque está liberado, senão eu não poderia contar também, porque eu não sou professora de TFT, eu sou uma terapeuta que pratica o TFT.
Mas o que é bom, o que serve, a gente, na medida do possível e do permitido, a gente Sim, compartilha sim. Então tá, Marta. É seu palco. Dá para fazer sentada ou tem que levantar? Não, pode fazer sentado. Então eu vou pedir para você que está assistindo, se você tem uma memória desagradável, depois eu peço que se você estiver assistindo aí pela internet, nós vamos fazer uma sequência só, né? O que a gente faz? Você deixa um papelzinho, uma caneta do lado. Então, enquanto a gente está conversando aqui, você vai lá e pega um papel e uma caneta. Aí, de 1 até 10, de 0 até 10, sendo que 0 não tem problema nenhum essa memória. E 10 é muito impactante e causa uma emoção ruim lembrar de novo dessa memória. Aí você anota essa nota de 0 a 10. Por que isso é importante? Para depois eu poder mensurar. Porque quando eu trabalho com memória, é uma coisa sutil. Então você fala, não, mas eu não esqueci. Você não vai esquecer. Você só vai tirar a carga negativa, a emoção negativa, né? Qual que é a minha experiência? Eu tive isso até numa lanchonete, encontrei uma amiga e não sei porque ela foi lembrando de coisas e foi me contar uma experiência da infância dela. E ela começou a derramar lágrimas. Eu falei, espera um pouco. Eu falei, espera aí. Vai me copiando e vai contando para mim isso que aconteceu com você. Aí lá pela metade dela começou a me olhar assim estranho, esquisito e abriu uma gargalhada. Falou, o que você está fazendo? Daí ela começou a dar gargalhada e falou assim, gente, mas aquilo era muito engraçado. Então mudou completamente a emoção que ela tinha da memória. Mas ela não esqueceu a memória, isso não foi apagado, não tem nada disso. E pode falar como é que o TFT trabalha? Marta, pode falar como ele atua? Então, como ele se originou dos pontos de acupuntura, então o Dr. Roger percebeu essa eletricidade natural do corpo, esses canais onde circula uma energia. E essa energia, o interessante é que quando a gente vai lá para o curso de EFT, a gente consegue medir com multímetro. Então põe lá, pega um multímetro, põe no miliampere e aí você consegue medir, né, essa amperagem. E então a gente se baseia, mas não é acupuntura. Ou às vezes até as pessoas chamam de acupuntura sem agulhas. E aí são batidinhas que você dá onde iniciam os meridianos de acupuntura. Eu tenho uma metáfora, mas é uma metáfora minha, que é como se fosse as cordas de um violão, de um instrumento musical, e elas estão empoeiradas. Então, quando você bate nela, elas vibram e essa poeirinha cai. Então, essa é a minha metáfora que eu gosto de usar. E é bem assim, quando a gente trabalha com dor, às vezes a pessoa fala, não, estava doendo o meu joelho. Aí ela fez as batidinhas lá e depois ela vai falar, não, agora está doendo o tornozelo. Então, onde estava interrompido, bloqueado aquela eletricidade do joelho, ela passou e agora ela achou outro ponto que ela está interrompida, que é no tornozelo. Então, quando a pessoa torna a fazer, ela também tem essa liberação, né? E geralmente é de cima para baixo que a poeirinha cai ou às vezes ela sobe também? Isso é indiferente, depende de cada um, né? Às vezes nem tem essa poeirinha, né? Mas é interessante. Bom, antes de você fazer a demonstração de como é feito o EFT, qual que é a diferença do EFT para o TFT? Isso. O EFT, aliás, lembra aquele evento que eu fui, era o evento de EFT, que é Emotion Freedom Therapy. A pessoa que desenvolveu o EFT, ela trabalhava junto com o Dr. Roger Callahan. Mas aí o Dr. Roger Callahan desenvolveu 38 sequências. Aí essa pessoa, o Gary Craig, ele falou, nossa, mas vamos fazer uma só que é mais fácil. E aí ele fez uma sequência de EFT. Eu já usei as duas. O que eu observei? Que o TFT ele é um pouco mais rápido que o EFT, mas de jeito nenhum que o EFT não funciona. Ele funciona assim e funciona muito. Porém, o que me aconteceu? Por que eu optei pelo TFT? Porque chegava a alguns pontos comigo que eu não conseguia ultrapassar. E aí foi num dia que eu estava já 1 hora rodando, numa coisa que eu não conseguia baixar a nota. E aí quando eu peguei a sequência do TFT para aquilo, ela baixou numa única vez, né? Então eu falei, olha, esse negócio funciona, é bom e eu vou adotar, né? Então eu passei a utilizar o TFT.
principalmente por causa daquela coisa que ele testou em 100 pessoas, funcionou, então tem esse estudo dele, né, do Dr. Roger. Então vamos lá, vamos à parte prática. A parte prática. Então você já anotou a sua nota da sua lembrança lá, quanto ela é ruim para você? De 0 a 10, sendo que 0 não tem importância nenhuma e 10 ela é uma memória muito ruim. Então, como eu não vou repetir, a gente vai fazer uma vez só por causa do tempo. Então você vai dar uma nota, nós fazemos uma vez, depois você volta o vídeo e refaz essa sequência de novo, até você chegar do 0, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vou fazer junto aqui. Então, porque mais gente ajuda, né? Então, você tem essa memória e você vai lembrando do que falaram, que estavam usando, vai trazendo essa ambientação de novo para você. Se você tem a memória e tem uma sensação física, você presta atenção na sensação física. O que às vezes as pessoas podem sentir? Um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, um aperto na garganta. Às vezes vem uma emoção, vem uma tristeza, não precisa reprimir. Pode colocar, chorar, tal, colocar lá para fora. E vai só repetindo os pontinhos, tá? Então, primeiro ponto do karatê, tá? Vou deixar aqui para não fazer barulhinho, né? Longe. E você vai sempre pensando e trazendo e não sai fora dessa memória, tá? Vai trazendo ela. O que vai acontecer? Conforme você for fazendo, vai ser mais difícil você lembrar todos os detalhes, tá? Depende do impacto que ela tem para você. Aí, início da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila, aos 4 dedinhos mais ou menos, aí é abaixo da axila. E a clavícula. Dedo mínimo, clavícula, dedo médio, clavícula, dedo indicador, clavícula, lateral do olho, clavícula, abaixo do nariz, queixo. Tá, então agora você inspira. Essa foi uma rodada da sequência. E aí você olha aquela nota. Se ela diminuiu menos do que 2 pontos, você continua essa sequência, tá? Se ela não diminuiu, é uma das hipóteses que o TFT ele tem um acerto de 87% e o restante. Então, o que aconteceu com o restante? Às vezes eu posso ingerir algo que é tóxico para mim. Então, se eu tenho um perfume forte ou um café, alguma coisa que necessariamente não é, nossa, café então é tóxico. Não, de jeito nenhum. É tóxico para mim, para as outras pessoas não. Então, aí eu bato no dedo indicador de novo, pensando em tudo que eu comi e bebi nas últimas 24 horas. Aí eu testo de novo a sequência inteira. E é isso. Né? E aí, quando eu estou pensando no que eu comi e bebi, talvez venha na memória o que pode estar me fazendo mal. Isso é uma limpeza. Isso até é uma dica muito legal. Por exemplo, sei lá, né? Fui na pastelaria e comi alguma coisa e depois parece que ficou um pouco pesado. Então, eu penso naquilo que eu comi e bato aqui. É impressionante, ele dá um ótimo resultado. Eu já testei, né? Já fiz isso bastante vezes. Muito bom. E aí, sobre essa técnica, Marta, o que você tem assim para falar? Ela pode ser usada por qualquer pessoa, por terapeuta. Você falou que ela pode ser coadjuvante em várias terapias ou ela pode ser usada sozinha também? Sim. Ela pode ter, o que a gente sabe que ela não é assim indicada, lógico, se você tem um problema médico, você vai para o médico. Isso não é ele não substitui nada. Sim. E nem é aconselhável que substitua. Uhum. É uma terapia, né? Mas o que a gente sabe, né? De pessoas, inclusive para dor, já encontrei senhoras, já fiz e já deu super certo, né? A mãe de uma amiga minha, eu encontrei com ela estava com o joelho inchado.
E aí ela, como ela já sabe que eu faço um monte de coisas, ela falou assim, ó, fala ali para o joelho da minha mãe, né? Eu falei, olha, a senhora vai batendo aqui, então você pode utilizar esse pontinho, você bate no ponto do karatê um pouquinho e depois vai batendo aqui entre os 2 dedos, é um ponto de dor. E aí eu falei para ela, olha, só como é físico, né? O que a gente pode fazer? Eu falei, vai batendo aí, bate pelo menos umas 20 vezes por dia. E aí no outro dia ela me encontrou, me abraçou toda sorridente e feliz que o joelho estava desinchado, né? Então essa é a situação que a gente tem, que aconteceu comigo. Mas como eu uso dentro dos meus processos ou de coaching ou de... Então às vezes a pessoa ela vem para fazer uma coisa e aí ela tem alguma irritação que aconteceu com ela durante a semana, então aí a gente já conta com ela fazendo esse exercício. Quando ela acaba o exercício, ela fala assim, agora já estou bem, já não estou mais brava, né? É uma carta na manga do terapeuta, sim, né? Sim, e especialmente porque não requer uma intuição, uma sensibilidade, não requer nada, requer só fazer. Então, por isso ele é muito útil e eu gosto muito, né? Porque você pode fazer em qualquer lugar, não requer nada, só requer fazer mesmo, né? Bom, então eu vou passar os seus contatos, suas redes sociais. A Marta Krepke, ela tem o Instagram, que é @jardim_de_marta, separados por underline, jardim_de_marta. Tem a página no Facebook também, Jardim de Marta, e canal no YouTube, Jardim de Marta, de novo. E as minhas redes sociais também, Mundo da Mariela, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se você quiser receber semanalmente os links do meu programa, você pode clicar no meu perfil do Instagram, você vai ser direcionado para o meu WhatsApp e aí eu coloco o seu número de WhatsApp na minha lista de transmissão. Então, toda semana você pode receber os links do meu programa, não precisa ficar procurando. Olha, uma dica, pede para ela essa sequência, que aí eu mando para ela também. Tá? Se você quiser receber essa sequência, porque a Marta tem um vídeo que não está aberto para todos, mas eu tenho, tá? Aí a gente manda para vocês. Isso, tá bom? Perfeito. Um beijo para vocês, muito obrigada pela audiência e até a semana que vem. Obrigada Marielle de novo. Nosso objetivo é levar entretenimento e informação até você. TV Boituva, o portal de